Como eu falei anteriormente, o TASI está presente em mais de 1.500 instituições de saúde na América Latina, inclusive em hospitais públicos. Para apresentar o case de sucesso de implantação do nosso sistema de gestão TASI no setor público, convido ao palco diretor médico de TI e governança de dados do Hospital M. Boimirim, Dr. Antônio Bento Ferraz. E o coordenador de TI, Oswaldo Teixeira, também do Hospital M. Boimirim. O palco é de vocês. Obrigado pessoal. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesse palco da Philips, após um ano de implantação do TASI. Então, quero agradecer esse espaço, onde nós iremos compartilhar um pouquinho da nossa trajetória após um ano. E quero agradecer também os colegas que anteciparam todas as apresentações ao longo do dia, porque nos deram um plano de fundo de tudo aquilo que nós iremos falar aqui hoje. Então, obrigado, parabéns pelas apresentações anteriores. Bom, apresentando um pouquinho aqui do hospital. O Hospital do M. Boimirim, ele está localizado no extremo sul de São Paulo, numa região onde nós somos hospital referência. Nós temos atualmente 336 leitos, somos hospital secundário, mas também um hospital de portas abertas, então também temos atendimento primário, uma região com aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, sendo um único hospital referencial. O Hospital do M-Boi, ele tem a gestão entre o Albert Einstein e o CEJAM, que é uma OS no estado de São Paulo. Também um hospital certificado ONA 3, inclusive passando por uma recertificação agora. E ele também está listado entre os 50 melhores hospitais da América Latina, segundo a América Economia de 2023, de acordo com sua qualidade e segurança do paciente. Trazendo um pouquinho do contexto da implantação do TASI, nós tínhamos um sistema legado, nós tínhamos um sistema onde a implantação era fragmentada, não havia integrações entre módulos, nós não tínhamos dados estruturados a fim de apoiar a tomada de decisão do hospital. Nós tínhamos, é claro, passando por um processo de transformação e inovação digital, então nós tínhamos a necessidade de fazer um upgrade da nossa plataforma, e é claro também sobre a flexibilidade que o sistema legado não tinha esse recurso para que pudesse atender às necessidades do hospital. Creio que é um cenário onde muitos de vocês passam na tomada de decisão para migrar para o TASI. Por ser um hospital público, e é claro que isso não é uma particularidade apenas do hospital público, eu acredito que muitos hospitais privados também tenham, mas nós tínhamos recursos financeiros limitados. Para quem não sabe, o hospital público ele trabalha com verbas anuais da Secretaria do Estado, e esses recursos eles não sofrem reajustes como nós gostaríamos, e por isso nós tínhamos esse desafio. Além disso, também quero agradecer aqui a Vivere, hoje Vivaz, que participou do projeto de implantação conosco, mas considerando o recurso financeiro limitado, nós tínhamos ali tempo de consultoria também limitado para a implantação do projeto, na qual fez com que tomássemos decisões ao longo dessa implantação, seja quais módulos iremos implementar, de que forma iremos implementar, quais deixaremos de implementar, e qual seria a jornada de evolução desse processo. É claro que a gente não abriu mão de duas grandes integrações, que era com relação ao Matrix V7, e fomos um dos primeiros hospitais a possuir integração entre o Matrix e o TASI, já utilizando o TASI HTML, e nós tínhamos também a integração com o PACS. Então, esses foram os dois pré-requisitos que nós colocamos na mesa para podermos avançar com o processo de implantação. Aqui um pouquinho do nosso... Só trouxe uma timeline do projeto, como isso aconteceu. Então, nós tivemos 1 ano e 3 meses de projeto, desde as primeiras discussões, planejamento, tomada de decisão, alinhamento, e acho que aqui é um ponto importante, aí embasado muito naquilo que os colegas anteriores disseram, na qual a importância de trazer os times assistenciais, a importância de sentar junto com as equipes médicas, a importância de ter não só um projeto de tecnologia, e não era um projeto de tecnologia, é importante dizer isso, e se era um projeto estratégico para a instituição, a fim de alavancar a transformação digital que o hospital estava passando naquele momento. Então, foram 1 ano e 3 meses de planejamento, de execução, até a nossa
tão sonhada data de Go Live, que aconteceu em julho de 23. Aqui, só para trazer um pouquinho do contexto, por termos limitação de recurso, nós tínhamos que controlar bit a bit, entrega a entrega de tudo aquilo que estava acontecendo, porque não havia espaço ou margem para erro. Então, nós trouxemos aqui a projeção e o quanto ela caminhou, né? Então, vemos aí a linha verde bem acompanhada com o que estava projetado ao longo dos meses de implantação do projeto, justamente para não ter margem para erro, porque não havia essa possibilidade. A estratégia que nós tomamos inicialmente, até considerando o cenário que eu acabei de comentar, foi realizar a capacitação de profissionais. Então, aqui nós fizemos um repasse de conhecimento entre consultores e analistas da área de tecnologia, a fim de que esses pudessem ser os replicadores dentro do hospital. Então, aqui duas fotos exemplificando o pessoal com colete verde durante o treinamento dentro dos setores, indo até os setores, capacitando as áreas, apoiando as áreas no processo de treinamento pré e pós-Go Live. Isso foi um grande diferencial para o sucesso que nós tivemos. Para a equipe da enfermagem, eu acho que o grande diferencial dentro da instituição do MBOI é o fato de termos, dentro da área de tecnologia, né, inclusive o Dr. Bento atua dentro da área de saúde digital, na área de tecnologia. Então, o que nos faz acelerarmos muitas tomadas de decisões e alavancar a transformação dentro do hospital. E agradecer aqui também a Joelma, que está aqui presente, enfermeira especialista, que atua também na área de tecnologia. Então, ter uma enfermeira especialista e um médico na área de tecnologia faz com que os avanços tecnológicos e a transformação digital dentro do hospital sejam cada vez mais aceleradas. Então, se essa não é a sua realidade, eu acho que aqui fica um ponto que para nós faz sentido, então são ingredientes fundamentais na transformação digital que nós fizemos e ainda continuamos fazendo dentro do MBOI. Então, aqui a Joelma fez um papel fundamental de capacitar os enfermeiros sêniores, que seriam os replicadores dentro de todo o hospital para treinar toda a equipe de enfermagem. E aqui no próximo slide nós vemos algumas fotos desse processo, tanto de capacitação dos enfermeiros sêniores, quanto das equipes de enfermagem, acontecendo em uma sala preparada lá no Hospital do MBOI Mirim, impulsionando muito o engajamento das áreas, e acho que foi um momento de oportunidade onde pudemos esclarecer dúvidas, ouvir a ponta, se aquilo que estava sendo implementado fazia sentido ou não, se havia pontos de melhoria ou não, e a Joelma fazendo todo um papel fundamental de filtro dessas informações para a gente entregar o melhor modelo, o melhor formato, a fim de atender à necessidade. E é claro, toda a equipe foram treinadas, fazendo turnos, trocando turnos sem necessidade de fazer hora extra, então capacitamos 100% da equipe assistencial. Tivemos um engajamento de 95%, a gente acompanhava os treinamentos através de dashes, indicadores, junto à equipe de treinamento interna, então toda a equipe assistencial engajou nesse processo. Então, o ponto de trazer a equipe assistencial para dentro do projeto, fazendo com que eles compreendessem a importância do projeto e quais seriam os ganhos disso para o atendimento na ponta, foi fundamental para o atingimento de 95%. Da mesma forma, criamos treinamentos em micro cursos, então eram vídeos de 3 minutos para a equipe médica, até porque sabemos que vídeos longos nem eu vejo, nem você, acredito. Então, fizemos dando cursos de 3 minutos, a fim de capacitar toda a equipe médica, né? E para a equipe médica, nós tivemos também uma adesão superior a 85%, o que foi um grande sucesso para o hospital, um grande sucesso para esse projeto, e também, é claro, coletando feedbacks, pontos de vista, de forma a aperfeiçoar aquilo que nós estávamos implementando naquele momento. Toda essa documentação do projeto, todas as informações, treinamentos, manuais, indicadores, cronograma, eles foram todos compartilhados num hub, num portal interno, de acesso a todos os colaboradores e de fácil acesso por eles. Então, a documentação ficou disponível, acessível para todos que quisessem ou precisassem ter algum tipo de consulta, como fazer tal procedimento, o que eu vou fazer, o que muda, um depara daquilo. Então, isso também foi feito.
Aqui, acho que 3 grandes pilares que foram abordados pela manhã, que fala sobre governança, treinamento e ter a área assistencial como ponto focal, como parte do processo de transformação e de implantação de um prontuário eletrônico, no caso o TASI. E nós passamos por esses 3 pilares. Então, nós temos desde a personalização e criação de documentos assistenciais, temos um processo de governança muito bem estabelecido para a criação de novos documentos, alteração de documentos dentro do TASI. Então, por exemplo, não se altera nenhum formulário sem antes passar pela comissão de prontuário, sem ter essa aprovação para que a governança na assistência seja estabelecida. Então, são processos como esse que garantem a segurança, a governança e a qualidade das informações dentro do TASI. Aqui uma foto de um dos nossos encontros de Key Users. Nós temos encontros constantes com eles, justamente para que a gente possa entender dores, mapeamento de algum tipo de processo que ainda esteja e que tem oportunidade de melhorias. Então, nós temos encontros recorrentes com os Key Users, e aí, pegando um gancho com a fala das palestras anteriores, nenhum dos nossos Key Users são coordenadores ou líderes. Todos os nossos Key Users são pessoas sêniores, que estão na ponta, que conhecem dos processos, que sabem e têm influência dentro da equipe, para que a gente possa engajar todas as equipes através desses encontros de Key Users. Como superação, né, e aquilo que o TASI nos trouxe de benefício, esse era uma das grandes dores que nós tínhamos, que era a gestão de OPME. Não sei se é a dor de alguns de vocês, mas era uma dor que se arrastava por alguns anos, e pós-implantação do TASI, nós pudemos mergulhar um pouco mais nesse processo. Aqui uma foto exemplificando toda a equipe do CME, do Centro Cirúrgico, time de compras, compliance. Nos reunimos, tivemos encontros por mais de 4 meses, definindo fluxos, entendendo e definindo, até chegar num blueprint que atenderia a necessidade da instituição. E com muita alegria, no mês passado, nós fizemos a primeira entrega da gestão de OPME, já implementada, utilizando o TASI, fazendo o lançamento na conta do paciente, o que traz e o que trouxe uma grande governança para a instituição, através do módulo de OPME que o próprio TASI nos oferece. Vou passar aqui para o Bento um pouquinho. Muito obrigado, Oswaldo. Boa tarde. Eu sou Antônio Bento, sou médico intensivista de formação. Trabalho no MBOE desde 2018. Passei a pandemia lá, fui referência técnica na UTI. E em 2022, em abril, fui convidado para participar da equipe que faria a implementação do TASI na condição de Key User. Acredito que isso tenha dado tão certo que o hospital entendeu que a minha presença lá dentro agregava, então eu ganhei o cargo de médico de saúde digital dentro da área de TI, dentro da área de dados, na verdade, e trabalho junto com a equipe do Oswaldo, em paralelo com os analistas. E hoje eu queria demonstrar um pouco para vocês como é que a gente enxergou a nossa transformação digital e aonde conseguimos enxergar alguns ganhos que são refletidos aí em melhorias em processos ou melhorias em entregas assistenciais. Então, nessa primeira imagem, eu trago algumas imagens que demonstram como eram os chamados no primeiro mês que a gente abriu o TASI. Então, em julho, tivemos um chamado aí que está em verde, com a equipe solicitando a criação de uma evolução de ortopedia. Ponto. Esse era o único dado que tinha ali dentro. Isso para a equipe de TI, para quem trabalha com TASI, isso não diz nada, né? Então, assim, mostra que a equipe sabia que precisava de alguma coisa, mas não sabia exatamente como é que o sistema funcionava. Então, eu fui recuperar os dados para entender um pouco de como é que a gente estava fazendo essa gestão. O primeiro dado que eu tenho de chamados abertos é de setembro. A gente nota que tem uma diminuição dos chamados, mas o mais importante é que a gente percebe que teve uma chamada na qualidade desses chamados. Os primeiros chamados abertos eram muito relacionados a acesso, perfil, agent, e poucos chamados relacionados a melhorias ou criações. E o que tinha de melhoria ou criação era muito com chamados abertos que não diziam nada e acabavam ocupando mais o tempo da equipe em entender o que precisava ser feito do que de fato em evoluir uma melhoria. E hoje, depois de um ano, a gente percebe que, como no segundo exemplo ali, eu tenho campos do TASI e a equipe já entende quais são os elementos visuais que o TASI permite, ela consegue pensar assim, o que de fato eu preciso preencher e como eu quero chegar nesse dado. Então, hoje os chamados melhoram muito, eu tenho exemplos, eu tenho uma equipe muito próxima pedindo exatamente como ela quer. Uma outra estratégia que deu muito certo, que é uma estratégia recorrente que a gente usa, são os tracers. O tracer nada mais é do que uma jornada assistencial do paciente
De início, nós pegamos os testes integrados que a Philips dá como pré-requisito para a virada do sistema, nós simplificamos numa jornada de paciente, transformamos isso num passo a passo da parte assistencial, principalmente. Inicialmente, numa sala de treinamento como essa, a equipe vinha, fazia como nos testes integrados. E a gente evoluiu isso para fazer dentro da área com a própria equipe. Então, ali é o nosso cirurgião coordenador, junto com a enfermeira dele, num paciente de teste, fazendo toda a jornada do paciente. Com isso, a gente, além de enxergar os gargalos, a vantagem da equipe assistencial que implementou o TASI ainda está dentro da TI, é que a gente sabe exatamente como é que o processo foi desenhado para acontecer, a gente participou de todas as aderências, não aderimos, mas participamos da aderência, e quando a gente chega dentro da realidade da jornada do paciente, a gente consegue perceber se o que está sendo feito pela equipe é realmente o que ficou parametrizado e cadastrado no TASI. Depois de um ano, os problemas que deixaram de acontecer nunca são muito claros se realmente deixou de ser um problema ou se a equipe achou algum jeitinho criativo de resolver o problema, mas que amanhã vai ser outro problema. Então, com essa estratégia de tracers, de um workflow de trabalho da equipe, para que ele mostre como é que ele está fazendo, a gente consegue enxergar rapidinho os gargalos que estão acontecendo e ou propor uma melhoria ou redesenho do fluxo, que muitas vezes o fluxo precisa ser redesenhado para caber dentro do que foi desenhado no TASI, e outras vezes realmente ficou mal feito e a gente precisa refazer, reparametrizar, mudar alguma coisa. E com isso, então, a gente percebe que a presença do médico, da enfermeira, da equipe assistencial dentro da sala de TI consegue muito bem fazer essa ponte. Eu consigo ter o feedback da equipe ou uma solicitação da equipe assistencial. Eu, junto com a Joelma, que é a enfermeira que trabalha comigo, a gente consegue fazer uma tradução, entender se aquilo é, de fato, um problema do sistema, se é um problema do seu fluxo, se o fluxo que precisa ser redesenhado ou se é o TASI que tem um problema. E se esse é um problema mesmo e qual é a urgência e a prioridade disso ser resolvido. Então, eu consigo entender se você precisa resolver isso agora ou se a gente pode pôr no cronograma de implementação da TI. E com isso a gente ganha governança das entregas, das cobranças e da agilidade de devolutiva. Um pequeno exemplo disso é o uso dos ScoreFlex para facilitar o preenchimento das escalas e índices. Então, eventualmente, a gente tem algumas barreiras e limitações em escalas. Isso pode ser vencido facilmente com ferramentas que o TASI já entrega, o ScoreFlex é uma delas. E aí que entra toda essa capacitação da equipe. Hoje a gente tem a capacitação tanto para mexer e criar novas escalas e colocá-las em uso sem precisar passar por maiores problemas, coisa que no começo era um pouco mais complicado, mas com isso eu consigo dar um pouco de suporte à decisão da equipe. Eu trago ali que o documento preenchido, eu tenho uma orientação para a equipe em tempo real. Aqui eu tenho um outro exemplo de como é que a gente fez, por exemplo, para a equipe de hemodiálise conseguir recuperar dados. Então, além do dado que eles já querem preencher, com todos os elementos que eles precisam acompanhar, a ferramenta de hemodiálise do TASI não conseguiu de imediato nos entregar o que a equipe precisava. Então, nós criamos um formulário, uma avaliação, mas com essa avaliação eu tenho um campo ali que é muito importante, que eu pergunto para a equipe, essa diálise foi finalizada? Sim. Se sim, a minha equipe de dados vai contar como uma diálise efetiva, realizada. Se a diálise foi passada com a máquina ligada, sim, desculpa, se sim, eu não vou contar essa diálise. Então, com o mesmo preenchimento do formulário, eu consigo contabilizar os dados da diálise, além de entregar para a equipe de nefrologia, intercorrências, outros dados. Mas com este botão de sim e não, eu consigo garantir que aquela diálise foi realizada ou não. E por último, acho que uma das últimas entregas muito bacanas que a gente tem criado e está em homologação nesse momento, como um exemplo de suporte à decisão clínica, não usando ferramentas como Mentor, ferramentas menores eu trago como suporte à decisão, por quê? Quando eu entrei no TASI, o meu objetivo principal foi desburocratizar um pouco a vida do médico. Como médico intensivista, eu percebi que eu ficava muito tempo atrás do computador, preenchendo e fazendo tarefas burocráticas. Então, sempre foi um foco, um objetivo meu, tentar fazer com que a equipe trabalhe melhor, não trabalhe menos, mas tire tempo de sistema e dê tempo para que ela descanse, esteja do lado do paciente e trabalhe de uma maneira mais harmoniosa. Então, aqui eu tenho uma evolução, os campos em verde são os únicos que são imputados manualmente, os em laranja são os campos que já vêm do sistema, e com isso eu tenho cálculos, orientações,
condutas que já vão vir na tela. Então, se eu mudar os dados, está um pouco pequeno, mas se eu mudar os dados, eu mudo a conduta. Então, o médico ele preenche 2 dados e ele já tem um suporte ao que ele precisa fazer em tela. Ele, enquanto está evoluindo, ele já é auxiliado na tomada de decisão. E como é que a gente usa esses dados? Eu trouxe alguns poucos exemplos, a gente tem bastante uso. A ferramenta é um BI, mas todos os dados aqui mostrados são dados que o TASI nos entrega. Não tem manipulação dos dados, a gente não trabalha esses dados, os dados vêm direto para o painel. Então, em cima ali um painel de checagem, nós tínhamos um problema na virada muito grande de checagem de medicação atrasada, e a equipe, nesse processo de amadurecimento, estava focada em não deixar atrasar as medicações. Nós entregamos para ele uma ferramenta visual que mostra para a equipe o que está atrasado de qual paciente. Qual é a evolução disso? Essa linha verde vir lá para o meio e futuramente, num processo de amadurecimento, a equipe, ao invés de olhar para trás o que está atrasado, ela vai olhar prospectivamente e se programar para o plantão. Então, a gente consegue auxiliá-los no que ficou atrasado, mas já ajudá-los a pensar no futuro. Além disso, eu tenho tempos, todos os tempos do paciente, eu consigo organizar agora cada jornada de cada paciente, aonde eu tenho gargalos, é no atendimento, é na astro, onde eu consigo dar mais a celeridade. Um outro exemplo, um painel de BI muito bom, que a equipe cirúrgica consegue gerenciar quais são as cirurgias de urgência e emergência que entraram, para eu conseguir dar giro de sala com mais celeridade. Um painel que fica visual ali aberto o tempo inteiro, a cirurgia entrou, aparece em amarelo, a equipe consegue ver qual tem maior urgência, organizar as salas, e aí sim, no TASI, fazer a movimentação necessária para que o paciente não perca o timing da SLA. E por último, BI em ação. Como é que isso pode transformar decisões da equipe de gestão do hospital? Esse é um BI um pouco mais simples, mas assim, são 9 tempos. Ali eu consigo ver tempo até o cadastro, tempo até o atendimento, tempo. Então, assim, se eu tenho um aumento de tempo do pronto-socorro, a gestão consegue entender, eu preciso contratar alguém para fazer mais cadastro, eu preciso contratar alguém para atender mais, eu estou faltando médico, enfermeiro, aonde que eu tenho um gargalo maior? Então, são todos dados do TASI. Hoje, eu tenho isso na mão, eu não tinha, então agora, com esses dados, a gestão do hospital consegue tomar mais decisões com mais celeridade. Então, quais são alguns dados que a gente atingiu? O Oswaldo comentou, nós fizemos a criação de mais de 200 avaliações personalizadas, o nosso modelo lá usa muito mais avaliações do que outras ferramentas, todas personalizadas para a realidade do MBOE, e isso traz para o usuário final um pouco de conforto. Ele percebe que a maneira que ele solicitou é como ele está trabalhando. Antigamente, como é que era em alguns hospitais, é assim, o chamado é aberto, vai direto para a TI, a equipe assistencial fala com o analista, não existe uma tradução dessa solicitação, o que a gente percebe é que são muitas refações do mesmo processo, não fica bom e vai para a produção não adequado, não como a equipe esperava. Hoje a gente consegue entregar muitas vezes sem precisar refazer, então eu consigo fazer mais. Eu consigo entregar 2, 3 vezes mais do que no começo, quando a gente ia, voltava. Se a solicitação é bem feita, a entrega é bem feita. 37 protocolos em produção, 12 protocolos de sepsis em produção, em uso, funcionando muito bem, 16 escalas criadas em ScoreFlex, preparação para, e aí sim, o que o Oswaldo falou, infelizmente a gente teve que fazer escolhas de módulos, o mentor não entrou para a gente está em negociação para o mentor, e eu sei que o ScoreFlex, as escalas são pré-requisitos, os protocolos também, então nós deixamos todo o nosso sistema pronto, para que quando a gente tiver dinheiro, verba, a gente consiga já deixar tudo pronto para entrar um mentor no nosso hospital. E isso é importante, eu acho que a vantagem de ter um médico, uma enfermeira dentro da TI é conseguir ter essa visão ali na frente. O que eu quero? Eu quero que o meu paciente tenha o melhor suporte. Existe uma ferramenta para isso, trazendo o mentor. Eu vou deixar tudo pronto para quando eu tiver condições de ter o mentor, não ser uma barreira. Gente, essa é um pouco da minha visão aí. Muito obrigado pelo tempo, pela oportunidade de vocês. Acho que o Oswaldo encerra. Só para continuar aqui, essa mentor, alô Luiz, está por aí, né? Agradecer desde já o Luiz, nosso parceirão, gerente da Philips, que nos atende, não só o MBOE, mas todo o Grupo Einstein. Obrigado, Luiz, pela parceria. Aqui é um pouco da equipe, né? Que, enfim, tudo isso que nós falamos, sem essa equipe, ficaria muito difícil a gente avançar. Então, são profissionais dedicados diariamente
para avançar no uso do TASI dentro do MBOE, conhecendo os processos, olhando para onde é possível gerar valor para as áreas. Aqui também um pouco mais da área de saúde digital também, e analytics, que compõem toda essa equipe também. Então, são pessoas dedicadas no dia a dia para alavancar o uso da tecnologia, o uso do TASI, que revolucionou a forma como o MBOE atende os pacientes. Então, obrigado mais uma vez a Philips, obrigado ao Luiz pela parceria, obrigado pelo espaço. É isso, pessoal, muito obrigado.